Viu como o nosso intervalo foi rapidinho? Agora nós podemos voltar para conferir mais questões da edição de 2019 do Enem. É com você, professor. Olá, meus queridos, estamos de volta em mais uma questão dessa prova do Enem de 2020, questão de número 50 dessa vez. Olha só, na resolução da questão anterior, eu falava para vocês sobre começar a leitura do texto e depois ir para o comando. Vamos fazer um processo agora de exercício inverso. Nós vamos para o comando para poder depois analisar o texto base. Por quê? Porque quando você começa a observar o comando, você já vai saber, qual é a tarefa que o comando da questão quer que você coloque seu conhecimento em prática. Então diz assim, olha, o resultado do processo geográfico descrito foi o ou a. Pessoal, processo geográfico. Opa, nós queremos o resultado. Então, resultou em quê? Qual processo geográfico? Vamos para o texto? O texto diz, a expansão das cidades. Olha aí, a expansão das cidades. E a formação de aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial. Então, nós temos aqui produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua. Qual foi o período aqui, pessoal, que ele está destacando? Na segunda metade do século XX. Então, tempo e espaço são duas expressões vitais para a prova de humanas, tá? Nós já temos aí. Então aí, configurando densas regiões urbanizadas. Fonte, arranjos urbanos regionais no Brasil. Então, pessoal, o resultado do processo descrito aqui, ele foi o quê? Vamos analisar. Quando nós falamos, sobre o tema que é a parte de urbanização, a parte da geografia urbana, nós temos aí dois temas importantes. Urbanização e o processo de metropolização, tá? A urbanização, ela vai acontecer a partir do momento em que nós temos fatores atrativos e fatores repulsivos. A urbanização, ela vai acontecer quando nós temos uma migração, por exemplo, do campo para a cidade. E aí, quando essa população na cidade, ela tem mais de 50% dos indivíduos morando na cidade, então nós vamos dizer que essa região ela sofreu com o processo de urbanização, tá certo? Acompanhado a esse processo da urbanização, nós temos o que nós chamamos de crescimento urbano. E falar sobre crescimento urbano, nós vamos falar do crescimento urbano de maneira horizontal e de maneira vertical. A cidade, ela vai surgir no seu núcleo original e aí ela começa a ter o seu processo de expansão. Então, esse processo de expansão, ele está gerando o que a gente chama de crescimento horizontal. O aparecimento de novos bairros, o aparecimento de bairros industriais, bairros comerciais, vai promovendo o que a gente chama de crescimento horizontal. De repente, começa o processo de verticalização, a construção de prédios, e aí essa cidade ela vai tendo o seu crescimento. Desta maneira, nós vamos ter o processo de crescimento vertical. Então, você tem o crescimento urbano horizontal, o crescimento urbano vertical, tá? Diferente do processo de urbanização. À medida que vai acontecendo o crescimento urbano e a urbanização, nós vamos ter o aparecimento de metrópoles, o aparecimento de cidades de grande infraestrutura. Vocês vão observar que a própria questão fala do período, olha, na segunda metade do século XX, e associa
a produção industrial como fator de consolidação das metrópoles. Então, quando nós falamos da produção industrial, você vai lembrar que, no que se refere à indústria no Brasil, nós vamos ter o processo de industrialização no Brasil da década de 30, com Getúlio Vargas, o destaque, e da década de 50, com JK. E aí, é justamente o período, quando a gente pega aqui a década de 50, tá? Que o texto vai trazer essa abordagem, porque ele fala da segunda metade do século XX. Então, a nossa intensificação da indústria acontece aqui na década de 50, e quando chega a década de 70, nós já vamos ter um Brasil onde a gente diz que é um Brasil urbano, ou seja, mais de 50% da população morando nas cidades, e um país industrializado, certo? Então, o seu conhecimento, o conteúdo, casando com o que o texto coloca. E aí, pessoal, o que é que nós vamos ter? Quando ele fala do crescimento das metrópoles por áreas de ocupação contígua, nós vamos ter a configuração de áreas urbanas bastante densas. Nós vamos ter o aparecimento do que é a área urbana, das regiões periféricas, tá certo? Nós temos o crescimento da cidade em si, pelo que eu retratava com o crescimento urbano horizontal e depois o crescimento vertical. Tá? A densificação da concentração populacional, ela vai promover esse crescimento contíguo das cidades com a necessidade da criação na década de 70 das chamadas regiões metropolitanas. De início, nós temos 9 regiões metropolitanas. Região metropolitana de Belém, região metropolitana de Fortaleza, região metropolitana de Salvador, região metropolitana do Recife, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro, região metropolitana de Porto Alegre e Curitiba. Essas 9 regiões metropolitanas iniciais, elas vão ser criadas por poder de lei federal. E aí, quando chega a Constituição de 1988, nós vamos ter a criação de regiões metropolitanas por poder de lei estadual. E aí nós vamos ter um boom na questão da migração. Lembre-se, nos anos 80, interiorização da indústria, tá certo? E aí a guerra fiscal entre os estados e os municípios vão começar a puxar muitos indivíduos, e nós vamos tendo a necessidade de criação de outras regiões metropolitanas, como é o caso no Ceará, da região metropolitana de Fortaleza, criada na década de 70, e nós vamos ter a região metropolitana de Sobral e a região metropolitana do Cariri. Essas 3 regiões metropolitanas. Então, esse processo de urbanização que início, ele passa a ser concentrado, aglomerado, ele vai tendo seu processo de descentralização. A expansão física, a expansão econômica da cidade, ela vai gerando esse processo aglutinador e aí a necessidade de regiões de áreas mais periféricas. Alguns centros urbanos passando a ser sede e concentração regional, tá? O arranjo espacial das cidades brasileiras, elas vão sofrer uma grande transformação dos anos 80 em diante. Esses arranjos espaciais, né? Esse arranjo espacial bastante complexo, porque nós vamos ter a multiplicidade de escalas, de fluxos, de pessoas, de mercadorias, de serviços, de finanças, de relações de poder, de concentração industrial, de desconcentração industrial para o interior. Então tudo isso é estudado dentro desses arranjos espaciais. É por isso que nós falamos que esses arranjos espaciais, eles são arranjos híbridos. Tá certo? Eles vão ter a questão do urbano, tá? Mas eles são arranjos híbridos, de aglomeração urbana e regional, tá certo? É essa característica
que nós vamos fazer com que, de região para região, esses arranjos espaciais eles sofram alguma transformação, tá? Podemos dizer, aqui como eu coloquei para vocês, que quase sempre estes arranjos, eles estão articulados aos arranjos urbanos regionais, tá? Alguns vão expressar a natureza urbana regional, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Leste Catarinense, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza. E a partir daqui, pessoal, nós vamos falar também de região polarizada. Quando nós falamos da região polarizada, nós estamos fazendo a referência àquela cidade de maior desenvolvimento e que ela começa a manter uma área de domínio sobre outras regiões. Você pode, por exemplo, escolher a cidade de Fortaleza e fazer a análise da área que Fortaleza polariza. Além de polarizar a área do estado do Ceará e das suas macro-regiões, a cidade de Fortaleza ela também exerce influência polarizadora em alguns estados vizinhos, como o Rio Grande do Norte, parte da Paraíba, parte do Pernambuco, parte do Piauí, parte do Maranhão. Então isso aqui, para a geografia urbana, nós estamos falando de uma região polarizada. E aí nós costumamos falar do arranjo espacial com uma certa divisão. O IBGE ele traz essa questão dos arranjos urbanos regionais da seguinte maneira. Nós temos o arranjo de São Paulo. Nós vamos ter qual a metrópole, a grande metrópole nacional? São Paulo. Nós temos capitais regionais como Campinas, Piracicaba, Santos, São José dos Campos, Sorocaba. E nós temos centros subregionais como Limeira, São Carlos, tá certo? Quando você fala, por exemplo, do arranjo de Salvador, se você fala do arranjo de Salvador, você vai ter a metrópole de Salvador, você tem capital regional, você pode destacar a Feira de Santana, né? E centro, quando você fala de centro subregional, né, você tem áreas de polarização menor, tá? Então esse é o arranjo espacial que a gente configura dentro do entendimento da geografia urbana para poder ampliar o conhecimento aí para você nessa questão. Então, nessa questão de número 50, nós temos como opção aí o resultado do processo geográfico que nós discutimos, descrito foi o ou a. Valorização da escala local? Não. Nós falamos de região polarizada, nós falamos de arranjo espacial. O item B diz crescimento das áreas periféricas. Aqui sim, né? Ele fala da ocupação contígua, ele fala desse adensamento das regiões. Densificação do transporte ferroviário não fala sobre esse processo, até mesmo porque essa questão de mobilidade, ela é bem difícil no Brasil, tá? Predomínio do planejamento estadual também não, e vejam que esses arranjos, eles são mexidos com a escala federal, estadual e municipal, e a ideia de você formar uma região metropolitana, ela tem o intuito de tentar facilitar a vida das cidades que fazem parte da região metropolitana em conjunto, tá? Inibição de consórcios intermunicipais? Não, os consórcios, eles devem sim existir, como por exemplo os consórcios municipais de saúde, 3, 4 municípios se juntam ali e passam a trabalhar em estruturas de saúde. Agora nós vamos passar a ter os consórcios para trabalhar a área do desenvolvimento do saneamento básico, por exemplo, para buscar a universalização de acesso à água, esgoto e a coleta dos resíduos sólidos, tá bom? Então a opção correta dessa questão 50 é o item B, tá joia? Meus queridos, fiquem atentos, tem mais questões e mais conteúdo para vocês, para dinamizar a sua aprovação. Olá, meus queridos, mais uma questão do Enem 2020, aqui com o professor Jorge Wilton, professor de Geografia, para poder ampliarmos o seu conhecimento e trilharmos aquele caminho para a sua aprovação, tá bom? Questão de número 53, dessa vez nós vamos logo lá para o comando. O que é que essa questão quer? Lembre-se que vai exigir de você aquela tarefa cognitiva, né? Vai exigir de você para que você coloque o seu conhecimento em prática, qual é a habilidade desejada.
diz, o texto descreve uma confusão da personagem em relação. Então vamos ver o que é que esse texto está fazendo com essa personagem, não é? Então vamos lá. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver. Deve ter sido mais de 6.000 quilômetros. Por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E, embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa a distância. Mas então, qual seria a latitude ou longitude em que estou? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes. Aventuras de Alice no País das Maravilhas, Através do Espelho e outros textos. Olha só, pessoal, questão muito interessante. Veja que a questão ela vai exigir de um conhecimento de geografia muito amplo, vai exigir que você conheça sobre o centro da Terra, sobre a latitude, sobre a longitude, você vai lembrar logo desse contexto. Mas veja que esse texto, ele bem descreve a confusão. Posso estar no interior da Terra, no centro da Terra, cita a ideia da latitude e da longitude, mesmo sem saber o que é isso aí. Então a personagem, ela está buscando dentro desse contexto aqui, pessoal, a confusão dela é justamente, em relação aos referenciais de posição relativa. Onde é que eu estou em relação a algo? É essa a situação. A letra A está falando ao tipo de projeção cartográfica. Não, essa questão não aborda nada de projeção cartográfica. A B diz aos contornos de fusos horários. Também nós não temos nenhuma relação com fusos horários. A localização do norte magnético, não existe nada no texto. A confusão aqui da personagem não remete a isso. A letra D, aos referenciais de posição relativa, tá certo? É essa a opção. E a letra E diz, as distorções das formas continentais, também não. Você pode ver distorções de formas continentais? Pode, através de uma projeção geográfica, de uma projeção cartográfica, como, por exemplo, uma projeção cilíndrica de Mercator, tá certo? Uma projeção de Peters, de Robinson, você pode sim ver distorções de formas continentais, tá? Esse gabarito, letra D, e o restante que a gente chama de distratores, eles podem ser utilizados em um outro texto, mas esse não, tá certo? E aí eu aproveito para falar para vocês, para a gente revisar sobre esse assunto de centro da Terra, sobre esse assunto de coordenadas geográficas, já que nós estamos falando sobre localização. Quando nós falamos, pessoal, sobre o centro da Terra, nós estamos falando da geologia, nós estamos falando da estrutura interna. Você vai lembrar que nós temos, dentro do contexto da estrutura interna, da parte externa para a parte interna da Terra, nós temos uma denominação, por exemplo, de crosta, a região da crosta, ou litosfera. A crosta pode ser continental, a crosta pode ser oceânica. Logo depois, nós temos a área da astenosfera e temos a área do manto ou magma ou mesosfera. Nessa situação, nós vamos encontrar a crosta de maneira sólida, com uma espessura que vai chegar aí próximo dos 70 km de espessura, depois uma zona de transição da astenosfera para chegar na área da mesosfera, que é a área do manto, ou área que nós chamamos também de magma, um caldo de minerais, tá certo? Depois nós vamos ter a área do núcleo. Esse núcleo, nós podemos fazer uma divisão do núcleo externo e do núcleo interno. O núcleo externo, essa formação de transição do pastoso para o sólido. E o núcleo interno é essa camada de constituição sólida, onde você vai ter com destaque o níquel e o ferro, a estrutura do NIF e a composição química.
Na crosta terrestre, nós ainda temos uma divisão que é a área do cial e do cima. Essa região que nós chamamos de cial é porque a composição básica é de silício e alumínio. E quando nós falamos de cima, é que a composição é de silício e magnésio. Tá certo? Então nós estamos numa constituição crosta, nós temos uma constituição do manto e do núcleo. E aí você vai lembrar de fato, como o texto coloca, tá? Que você vai ter uma profundidade de 6.371 quilômetros. Mas lembre-se, a questão não está falando sobre isso. Nós estamos revisando esse assunto porque, como ele cita, o aluno ao resolver pode ficar, e qual é essa composição interna? E a parte interna da Terra vai até quanto? Tá certo? Assim também como nós vamos aproveitar a questão para revisar sobre o que nós chamamos de coordenadas geográficas. A rede que compreende os chamados paralelos e os meridianos. O texto lá falou que Alice, mesmo sem saber, ela achou bonita a expressão e cita, né, a latitude e a longitude. O paralelo principal, pessoal, 0 grau, vai ser a linha do Equador. Enquanto que o meridiano principal, 0 grau, vai ser o meridiano de Greenwich, certo? Situado em Londres. A partir desses paralelos, o paralelo especial linha do Equador, todas as linhas traçadas nesse sentido, você vai chamar de paralelos, e nós temos alguns paralelos especiais, como o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. E aí, os paralelos, nós temos o cálculo da latitude. A latitude nós vamos colocar ela sendo variável de 0 a 90 graus para os hemisférios norte e sul. Já os meridianos, nós temos com destaque a representação da longitude, variável de 0 a 180 graus para o leste e 0 a 180 graus para o oeste, assim como mostra a figura. Quando você tem os paralelos e os meridianos, você pode traçar o que nós chamamos de coordenadas geográficas. A linha de paralelos e de meridianos em que você vai cruzar e a partir daí você vai encontrar um ponto qualquer na superfície. A linha do Equador, quando você tiver esse planisfério, para cá você vai traçar o norte, né? Aqui você traça o sul. A partir dos meridianos, você tem o leste até 180 graus e você tem o oeste até 180 graus. E aí nós podemos pegar como exemplo o ponto A, onde esse ponto A, ele vai ter uma latitude e uma longitude que será representada com base na linha do Equador. A latitude dele aqui vai ser 50 graus sul. E a longitude, nós teremos aqui, ó, 100 graus a leste. Tranquilo? Então você tem aí esse ponto. Vamos pegar o ponto B para poder a gente marcar mais ainda. Eu tenho a latitude e eu tenho a longitude. Ponto B, latitude, 30 graus de latitude norte. E longitude, 160 graus leste. Então essas são as coordenadas geográficas desses pontos. Lembre-se, ampliamos o conhecimento sobre a estrutura interna da Terra, latitude e longitude, porque o texto fala e o nosso objetivo é mostrar o maior volume de conhecimento para vocês, além da resolução da questão, tá bom? Sucesso, bons estudos e aprovação! Viu como passou rápido? Quando se tem professores desse nível, a gente aprende e nem vê o tempo passar. Na próxima semana, a gente tem mais um encontro. Então lembre-se de tentar resolver os exercícios em casa. Só assim você vai se superar e ter mais segurança em você no Enem. Até a próxima!